Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor seja glorificado. Que o nome do Senhor seja louvado. E que mais uma vez o Senhor possa receber daqueles que o amam a oração, que é fruto de um coração cheio do Espírito Santo. Que Deus possa mais uma vez sondar os nossos corações e o Deus que vê, o Deus que ouve, possa ouvir aquilo que nós queremos falar com o nosso coração a Ele. Às vezes as palavras não refletem o que o coração está cheio. Às vezes o homem tenta reter o que o coração de fato está cheio. E Deus conhece. Há duas orações que fazemos. Uma que ecoa pelos lábios e a outra numa outra voz que sai do coração. Há muitas pessoas que não percebem que quando oram, estão fazendo duas orações. E as duas orações conflitam quando o coração não está em sintonia com Deus. Quando a vida da pessoa não está em dias com Deus. Então o coração tenta reter, mas o Senhor está ouvindo. O Senhor está vendo como Ele está. Por isso que a Bíblia disse que o Senhor está procurando quem é de coração puro e reto, para que Ele possa os abençoá-los. Quando nós cedemos à vontade plena de Deus, quando nós entendemos de fato a palavra de Deus, eu tenho dito muito isso nos últimos dias, o temor a Deus não se resume naquilo que olhamos para o céu. O temor a Deus, ele é composto de responsabilidades, de obrigações que perfazem esta palavra temor a Deus. A maneira que jejuamos, a maneira que lemos a Bíblia, a maneira que nós dedicamos ao próximo, a maneira que nós respeitamos as autoridades, sejam elas divinas, quando eu digo divinas, sejam elas espirituais, ou seja elas as autoridades colocadas, como disse Romanos 13, as autoridades em que muitas das vezes as pessoas confrontam elas, governos, políticos, não porque elas estão erradas, mas por idealismo político, porque não gostam da esquerda, não gostam da direita, ou não gostam do centro, e do centrão e etc e tal. Então, assim é com Deus. Se nós não tivermos alinhados ao conhecimento da palavra, nós não conseguimos entender a Deus. Nós não conseguimos refletir diante de Deus aquilo que nós realmente precisamos receber dele. Porque a Bíblia diz em Jó 35:13 que Deus não ouve gritos vazios. Às vezes a alma está gritando, às vezes tem pessoas agora desesperadas. Pode ter pessoas agora cheias de angústia, aflitas. E elas estão gritando socorro, mas Deus não ouve gritos vazios. O que é gritos vazios? Já preguei isso. É quando aquilo que eu peço não há razão. Eu não tenho justiça. É quando aquilo que eu estou pedindo eu não tenho crédito.
É quando aquilo que eu estou rogando, aquilo que eu estou reivindicando para mim, aquilo que eu estou reivindicando para a minha vida, eu não tenho nada a meu favor. Então é um grito vazio, é um clamor, é uma angústia, é um desespero sem efeito. Você já viu em velórios mães, pais gritando, filhos, esposos, marido gritando porque o ente morreu, e começam aqueles gritos, aquele escândalo, a histeria, é o desespero, porque perdeu-se alguém, e gritam, porque Deus, porque Deus, porque só permitiu, e chora, era tão novo, era tão bom, era tão boa, por que, Senhor? E abraçam uns aos outros chorando, inconsoláveis. E as pessoas vão ficando mudas naquele cenário, porque não há nada que possa resolver o problema daquela vida que está já ceifada por Deus. Deus é um Deus que ouve, um Deus que vê. Por isso é importante as pessoas ter a consciência. O que estão pedindo? Por que estão pedindo? Qual é a razão que elas entendem que devem receber a bênção, que devem receber aquilo que estão rogando ao Senhor? Se nós não vigiarmos, se nós não policiarmos, nós construímos um altar e destruímos ele, porque não percebemos que debaixo deste altar havia uma terra movediça. Por isso sempre é bom, quando eu digo às pessoas, lê a Bíblia uma vez, lê de novo, para ver se tudo aquilo que você leu, de Gênesis, Apocalipse, de fato, o que você refletiu e procurou entender, na verdade é a compreensão legítima das Escrituras Sagradas. Volta de novo e vê se no meio do caminho esse altar foi construído em interpretações, ilações, informações, deduções pessoais, por algum momento que esta pessoa possa estar vivendo pelo lado bom ou pelo lado ruim. Procure fazer uma oração. A oração, a mesma que sai dos seus lábios, é que está no coração. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. O que é isso? Às vezes, muita gente já me perguntou, pastor, como é que é isso? A boca fala, o coração está cheio. Esse homem, há pessoas que a gente sabe que a vida não presta, que a gente sabe que o que ele está dizendo não é verdade no altar. E a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio, então ele é bom mesmo. Essa pessoa, ela é boa, ela é nobre, ela é justa mesmo. Será que eu que estou errado? Porque nós sabemos o testemunho desta vida. Mas ela no altar, ou ela diante da igreja, ou diante de pessoas assim, sabe? Ela parece um anjo. Então, como se explicar? A boca fala que o coração está cheio, justamente. A hipocrisia. A pessoa pode pregar bonito, ela pode ter uma vida aparentemente justa. Então ela está vivendo, ela está expondo que o coração está cheio. Seja a hipocrisia, ou seja, demasiadamente aquilo que ela verdadeiramente é. Tem pessoas que não têm escrúpulo, ela expõe pela boca o que ela é. Eu sou mau, eu mato, eu faço, eu não pago. Eu sou cruel, eu vingo, eu não perdoo mesmo. Então elas expõem o que são. Mas tem outras que a hipocrisia tenta esconder o que na verdade são. Mas de Deus nada esconde. Então, não faça duas orações. Peça a Deus para te dar um coração puro e reto. A Bíblia diz assim, em Provérbios 4:23, se de alguma coisa eu tenho que guardar o meu coração.
para que Deus possa trazer resultados na sua vida de todas as áreas. O que eu quero que você entenda é que o primordial desses homens que eu tentei refletir nesse último culto da quarta era a disposição para mostrar que a vida espiritual era muito mais valiosa do que a vida material. A prosperidade espiritual, a vida no altar de Deus é mais importante do que todas as coisas que venhamos a conquistar. Amizades, filhos, carro, casa, emprego, formação acadêmica, e isso e aquilo. O mais importante é que nós sejamos prósperos espiritualmente. E a prosperidade espiritual, ela é contínua. Ela só ascende, ela nunca descende, ela só ascende. Vai crescendo. Pode ser que em algum tempo, em alguma hora, ela pode estagnar. Porque a pessoa está angustiada, a pessoa ela não tem mais força para buscar. E no momento da vida dela, parece que a vida dela parou, mas ela não deixa de ser fiel, de ter um comportamento cristão. Então ela ficou estagnada. Também é ruim quanto aquela que desce. Aquela que desce é aquela que a pessoa desanima de Deus. É aquela pessoa que deixa de servir a Deus como devia, por causa de circunstâncias. Então essa campanha que nós temos feito de oração, em fruto de uma comunhão maior com Deus, desde janeiro, nada mais é do que uma provocação para que você, se é que seja o seu caso, tenha mais amor à oração, principalmente a oração da madrugada, porque as pessoas dizem, Deus ouve qualquer hora, é verdade, mas há os momentos especiais que Deus sabe que você está abrindo a mão do seu descanso para falar com Ele. Por isso que Jó 8, versículo de número 5 adiante, o Senhor diz aquele que busca pela madrugada. Provérbios vai repetir a mesma coisa. Aquele que busca pela madrugada, com coração puro e reto, o Senhor o atende. O seu último estado será maior do que o primeiro. Então, quando nós começamos essa campanha, era uma provocação de Deus nas pessoas nesses últimos tempos. Porque muitas adversidades vão vir, eu tenho dito. Muitas lutas vão vir, muita crise, muita angústia, muita guerra entre pessoas. Todo mundo buscando o seu interesse. Pessoas vão mudar o seu caráter num piscar de olhos. Pessoas vão mudar o seu comportamento. E Deus me disse hoje que as pessoas, aliás, não é novidade nenhuma, né? 24:12, com o amor de quase todos ia se esfriar. Então Deus estava falando comigo. Meu filho, as pessoas vão deixar de ser fiel. Tudo que você pregou pelo meu espírito, fui eu. Mas não se iluda, meu filho. Deus dizendo para mim, o Espírito Santo, não se iluda. 90% achou legal, mas nunca vão viver aquilo, filho. E se prepare. E quando Deus fala comigo desta forma clara, há um temor, e começou de tarde. Eu disse, meu filho, as pessoas vão deixar de ser fiel. Também nas finanças, pior, porque nunca houve, filho, uma geração tão infiel. Estou dizendo para você debaixo de todo o temor de Deus. Nunca houve uma geração, filho, tão infiel. Mas se prepare, meu filho. Por onde eu te levar, o que tu vai ver. Enquanto tu viveres, tu vai ver. Porque as pessoas, nessa crise, nesse juízo que trago sobre o mundo, vão procurar salvar a sua casa, os seus filhos, o seu lugarzinho de morar, a sua comidinha, o seu carrinho na garagem.
os seus filhinhos, a sua esposa, marido, pai, mãe, etc e tal. E aí, meu filho, só debaixo de barganha para eles trazerem alguma coisa no altar. E eu não recebo, filho. Eu nunca recebi. Porque eu só recebo aquilo que eu ministrei através da sua vida sobre Gênesis, sobre Êxodo 25. O voluntariarismo, que é na verdade a reação de uma pessoa carinhosa e cheia de amor por mim. Então, quando eu ouço essas coisas, eu posso ter uma mensagem pronta, esboçada. Deus, o Espírito Santo, entra e é como os gemidos inexprimíveis, eu sinto essa reação. Por isso que eu já disse várias vezes, nunca esqueça disso, mais uma vez. Quando Deus resolve o teu problema, Deus continua com bilhares para resolver. Sabia disso? Se Deus resolver uma necessidade minha, e eu sorrir e estiver alegre em algum momento da minha vida, pode ter certeza, no momento que nós estamos alegres, alguém está chorando. Porque o dele ainda não foi resolvido. A dela ainda não foi resolvido. Enquanto muitos estão sorrindo, vai ser momentos que você estará chorando. Então, meus amados irmãos, irmãs que ouvem neste momento, entenda isso. Deus quer ouvir a oração do nosso coração. Deixa ela sair. Confessa a Deus. Diga quanto tu é fraco. Mas quando você confessa, você não pode confessar aceitando a viver a vida que vive, porque quando você confessa, você já diz ser um réu. E ele absorve quando há arrependimento. E se há arrependimento, então ele vai ajudar pelo Espírito Santo a tratar com o teu caráter, a forjar o teu caráter. Então nós não podemos estar pedindo a Deus alguma coisa, em qualquer oração que seja, para qualquer pessoa que ore por nós, baseado nas nossas necessidades, na visão, na ótica nossa, pessoal e humana. Peço, Espírito Santo, mostre para mim, Espírito Santo, quem sou eu? Que coração eu tenho? Porque Deus é o Deus que vê, é o Deus que ouve. Ouve e vê. Se eu não falo, Ele vê. E se eu tento esconder, Ele continua ouvindo. Se nós formos fiéis ao Senhor, se nós buscar esse caráter de Deus na nossa vida, pode ter certeza que tudo aquilo que temos orado vai acontecer ainda na sua vida, na vida de todos que venceram as madrugadas, que não se acomodaram no dia após a oração, que mesmo que não haja sol, mesmo que não haja lua, não haja estrela, não haja chuva sobre a minha terra, não haja luz, eu estou confiando no Senhor. Abacuque disse, porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, a videira está sem fruto, ainda que se decepcione o produto da oliveira, ainda que a oliveira que produz o óleo da unção, a vide que produz a uva, que produz o vinho, a figueira que produzia a pasta, o emplasto de figo que foi colocado para curar as chagas de Ezequias e que era usada muito para curar feridas, para curar chagas abertas. Então, ainda que não haja nada não haja nada que cure o que estou vivendo, ainda que não haja motivo de alegria, porque o vinho representa alegria, no sentido espiritual, não no sentido literal, porque o sentido literal ele representa o álcool, o alcoolismo.
Tem pessoas que se embebedam e quando toma 2 garrafas de vinho ou 3 taças, a pessoa se prostitui, fornica e etc e tal. Porque o vinho é afrodisíaco, o vinho ele produz, ele acende a área sexual da pessoa. Por isso que no passado as festas dos reis, quando você vê na Bíblia, Sodoma, Gomorra, Babilônia, Egito, eram regadas a vinho. Porque depois virava orgias. A história dos hebreus, a história de Flávio Josefo, a história do início de tudo. Então no mundo espiritual, o vinho é o Espírito Santo. Mas é um vinho diferente. É o vinho que traz alegria. A embriaguez é da santidade. A embriaguez é da justiça. Então Abacuque está dizendo ainda que a figueira, não haja nada aqui. Eu não encontro cura, eu não encontro um remédio para a minha cura, da alma, do corpo. Ainda que não haja alegria. Eu não consigo encontrar no próprio Espírito Santo o motivo que me faça sorrir. Ainda que eu me decepcione porque eu fui na oliveira e não tem unção, não tem o óleo da azeitona que produz aquele azeite de oliva que era que usava para ungir as pessoas, ainda que eu tenha buscado na igreja, na palavra, algo que me unja, que me traga proteção, que me traga mais força, mais unção, ainda que eu me frustre com a oliveira. E ainda que os campos não produzam mais mantimento, os campos no plural, ainda que por onde eu passo e tento colher alguma coisa e parece que todas as portas se fecharam, ainda que não haja produtos nos campos para que alimente, ainda que as ovelhas malhadas foram arrebatadas, malhadas, no texto hebraico, olha que lindo. Na Bíblia Portuguesa Almeida, ela diz ainda que não haja ovelha do aprisco, não haja ovelhas do curral. Mas no hebraico disse, ainda que as ovelhas, meu Deus, malhada. Por que ele coloca malhada? Porque são ovelhas diferentes das demais. É como se Abacuque estivesse dizendo, e o Espírito Santo nesta madrugada dizendo, ainda que as ovelhas, que os crentes diferentes, os crentes como nós ouvimos na quarta-feira, homens marcados pela sua fidelidade, pela sua entrega. Muri, como eu sempre digo, é uma referência, e todos que o respeitaram foram abençoados. Mas se você estudar muito a história de Muri, são muitas biografias de muitos pregadores, como Jim Swagger, que falou sobre ele. Era um cara duro. Pensa num cara duro. Muita gente acha que eu sou duro. Pensa num cara duro, que não tinha bandeira branca. Era Muri. Às vezes as pessoas ficam folcloricamente só com um lado da mensagem. Então, meus amados irmãos, ainda, olha o que Deus está dizendo para ele, ainda que as ovelhas marcadas, aquelas que são diferenciadas, ainda que eu não veja ao meu lado crentes que me ajudem, ainda que pareça que está todo mundo se esfriando, ainda assim, os currais perderam seus gados. Porque as ovelhas eram diferentes dos gados. Os preços eram diferentes, o tratamento era diferente. A ovelha não era criada para se matar, sabia? Muitas pessoas não sabem. Quem criava ovelha era para viver da lã. Arrancava a lã, quando ela ficava cheia de lã, isso vai ser revelado em Ezequiel. Os pastores que estão só arrancando a lã das ovelhas. Então quem era criador de ovelhas vivia da lã. E aí a ovelha ficava toda nua, só em pele,
Devia ser muito bonitinha. Eu tenho muito desejo de criar ovelhas, eu ainda vou, se Deus me der essa oportunidade de ter um terreninho e botar uma ovelhinha. É um dos sonhos que eu tenho. Se eu tiver 5 sonhos, esse é um deles. Sempre quando eu vou no São Roque, que é um dos lugares de criadores de ovelha, tem uma ovelha. Porque ela é dócil, ela chora, ela é calada. E quando é o dia de morrer, por isso que vai dar o exemplo, Isaías 53, ela vai calada e ela derrama lágrimas. Você sabia disso? Então as ovelhas não eram usadas para se abater, para o abatedouro, não. Elas morriam de velhice, ou porque estavam doentes, tinham que ser sacrificadas. Mas o boi não. O boi era tratado para poder vender, gerar renda, matar, e aquela carne ia ser comida. E aqui ele está dizendo ainda que até os bois, que me traz lucro, que me traz sustento, ainda que não haja mais, acabou tudo. Eu não tenho nem aonde buscar. Ele disse, todavia, de qualquer forma, eu me alegrarei no Senhor. Aí ele aumenta o seu louvor dizendo, e também exultarei, de uma forma exuberante, de uma forma sobrenatural, exponencial. Eu vou louvar o Deus da minha salvação. Ele despreza tudo isso e disse, se ficar com Deus, se Deus estiver comigo, mesmo que todo esse mal esteja sobre a minha vida, mesmo assim, adorarei o Senhor. Abacuque começa a sua oração blasfemando. Diz, por que não ouves os meus gritos? Verso 2 do capítulo 1, por que não ouves? Eu tenho clamado, eu tenho gritado, por que não ouves? Verso 13, ele disse, os seus olhos é tão puro que o Senhor não pode ver a iniquidade. Ele confronta a Deus. Ele quer, meu Deus, humilhar a Deus. Ele diz, no verso de número 17, ele diz, até quando o Senhor vai matar as pessoas? Quanta gente. Quantas pessoas devem ter dito, até quando o Senhor vai continuar matando? Por isso que quando um pastor começa a orar, quando a igreja começa a se preocupar em se defender do juízo de Deus, é porque não compreende a justiça de Deus. Quando nós procuramos tentar impedir o mal, que está claro e visível que vem de Deus, é porque nós não respeitamos a vontade soberana de Deus. Então, Abacuque vai dizer, até quando tu vai matar? É possível alguém falar com Deus desta forma? No capítulo 2, porque eu comecei de trás para frente, ou de trás para o início, ou do fim para o início. Ele disse, então, Senhor, é o seguinte, já que o Senhor não quer falar comigo, eu vou parar aqui. Eu vou ficar na minha torre de vigília até que tu fale comigo. Quando você define calar e ouvir porque tudo que está acontecendo na sua vida, quando a igreja aprender a chorar, não porque Deus fez, mas porque aconteceu, e suplicar, Deus, me mostre aonde está o erro. Me perdoa, Senhor, porque tu estás certo, tu és justo. Quando ele para, agora Deus vai falar com ele. Parou de falar, Abacuque, porque Jó fez como você, mas você foi muito cruel, você foi muito orgulhoso, você foi rebelde. Jó não, Jó foi ignorância. Você é um profeta, Jó não era. Aí Deus vai dizer para ele no verso 4,
Eis que a sua alma está orgulhosa e não está reta nele. Deus para de falar e manda o anjo. Olha que coisa. Deus se retira. Deus fala com ele até onde diz, e o justo viverá pela fé. Deus se retira. E bota o anjo para falar no lugar dele. E diz, olha, a sua alma não é reta nele, tu está muito orgulhoso. O justo viverá pela fé. A voz de Deus deixa de ser direta para ser indireta. É que eu disse, muitas pessoas podem ter experiência com aquilo que o Pablo prega, mas não tem experiência com Deus do Pablo. E eu também posso viver a mesma coisa. Eu posso ter experiência, quem sabe, do que eu leio, experiência do que o Espírito Santo me revela para pregar, o que não quer dizer que eu esteja vivendo o que eu estou pregando. Então eu tenho que estar atento se eu estou vivendo o que eu estou pregando. Porque o que eu estou pregando, se não vem de mim, é do Espírito Santo, eu tenho que estar atento, porque essa mensagem não é só para quem eu prego, é para mim também. Então, em nome do Senhor Jesus, faça uma oração só. Não fale, não ore com a boca. E o seu coração ore de outra forma. Não deixe haver o conflito. Eu quero nesta madrugada, a pedido do Espírito Santo, mais uma vez, o Deus que ouve, o Deus que vê, nós possamos estar aprendendo com o Senhor. E você valorize mesmo a oração, porque ela vai acabar. Esse meu voto, Deus já falou. Eu não vou adiantar, não vou continuar, porque eu ouço a Ele. Ninguém me sugere nada. E se tentar me sugerir, vai arrepender do dia que nasceu. Porque eu ouço a Deus e acabou. Não ouço minha filha, não ouço ninguém. Só ouço a Deus. Ninguém me sugere nada. A não ser que Deus me fale em sonhos ou visões. Ou me avise antes. Está chegando aí uma profetisa. Está chegando aí um profeta. Se não avisar, não se atreva. E é assim que eu ensinei a minha filha. Nunca ninguém bota a mão na tua cabeça. Nunca. Ninguém ora pela Alissa. Eu não deixo. Nunca. Ninguém bota a mão na cabeça dela. Ninguém. E uma profetisa, embora eu não conheço, segundo a Alissa e os parentes, ia lá, profetizava para todo mundo, para toda a parentela dela. E quando chegava para a Alissa, ela não ia, eu orava para a Alissa. Aí a Alissa, os anos, né, era bem novinha não, 16, 17, 18, 19, 20 anos, ano da faculdade, início da faculdade. Eu disse, filha, porque eu orei, e nós temos dito, ninguém pode botar a mão na tua cabeça, ninguém. Para que você nunca seja enganado e você possa crescer uma comunhão sua com Deus. Eu quero que você tenha uma comunhão pessoal com Deus, filha. Então não dependa de profetada, não, filha. Mesmo que papai esteja morando em outro país, não dependa de profetada. Deus vai falar contigo e graças a Deus, ela tem mais comunhão do que eu. Eu posso ter mais conhecimento, mas eu não chego no pezinho dela. Eu tenho essa convicção. Que o meu chamado me obriga a fazer tudo isso. Orar, dirigir, aconselhar. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que o menor. O menor é bem maior do que eu. Esse homem se acha no direito de cobrar a Deus alguma coisa. Procure um lugar, a partir de hoje, no seu coração, aonde Deus pode ter um lugar especial. Se fosse você, entregava o coração todo, mas se o coração está dividido com a esposa, coração dividido com o marido, você tem filhos, Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 7, é melhor que não case, para que quem não case vai cuidar das coisas de Deus. Mas, porque ele sabe que quando casa você tem que viver para abençoar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Mas coloca um lugar especial. Ainda, eu tenho certeza que ainda há um lugar no seu coração. Porque o seu coração de carne, ele tem um tamanho, ele pode até inchar.
pela ciência. Mas o coração de Deus, o coração divino, ele ainda tem lugar para Deus. É só você procurar e colocar. Se Jesus aqui, ninguém mais entra. Nesse lugar aqui, ó, esse 1/4 do coração é do Senhor. Quando ele coloca-se, é aqui que eu vou ouvir. Vai parar de falar, aí Deus vai falar. Ainda que seja uma palavra de exortação, mas ajudou ele. Sabe por quê? Porque no capítulo 3, no versículo 3, ele disse: a glória do Senhor cobriu os céus e a terra se encheu do seu louvor. Puxa, você excomungou a Deus, você falou mal de Deus, você tratou Deus como um objeto qualquer celestial, como uma entidade qualquer espiritual. Abacuque, que mudança, hein, Abacuque? Pois é. Aí ele disse: ouvi o Senhor, ouvi a tua palavra, verso 2, e aí eu temi. Até então, ele estava ouvindo a circunstância, ele estava ouvindo, quem sabe, ensinamentos de Moisés que estavam lá para que ele pudesse ler, conto dos profetas como Isaías. Mas ao ouvir a Deus, diante de toda a calamidade que ele fala com a sua boca, ele teme. Pela primeira vez, um profeta sem temor. Que coisa terrível. Mas ele teme. Ele disse: Deus, então aviva a tua obra, aviva. Quer dizer, faça conhecida, faça o povo ter sede de ti, para que não faça o que eu fiz com o Senhor. Faça avivada a tua obra. Levanta, Senhor. É como se ele gritasse: levanta, pregadores. Levanta, mulheres de palavra. Que não brincam de profecias, que não brincam de estrelismo, sem nenhum machismo. A cada 10 mulheres que se atreve a pregar, 9,9 parece uma árvore de Natal no altar, cheia de penduricalho. Elas gastam mais tempo no espelho para se mostrar a beleza, e às vezes nem existe pelo âmbito humano, porque no âmbito espiritual todos são bonitos para Deus. Não precisávamos nos preocupar tanto, porque Deus nos ama pelo que Ele fez. E quando nós nascemos, você que é mulher não tinha maquiagem, eu não tinha o cabelo escovado, era carequinha. Alguns nasciam com um pouquinho de cabelo na cabeça, não é verdade? Nascemos todos nus e Deus nos amava. Aí nós começamos a arrumar e se embelezar, porque nós precisamos que as pessoas nos amem. Não contentamos apenas com o amor de Deus. Vamos mostrar para o mundo tem que nos aplaudir, elogiar a cor do cabelo, elogiar que a nossa face está rejuvenescida, elogiar o nosso corpo, estamos em nice shape. E as mulheres estão, meu Deus, é apavorante. Como tem homens também nessas igrejas de libertinagem que vão para o altar, parece que está indo para um clube. Parece que está indo para um campo de futebol. Mas enfim, esse homem clama ao Senhor. E quando ele clama a Deus agora, a visão de cataclisma vai embora. E ele vê a glória do Senhor sobre toda a terra. Aí eu repito, ainda que a figueira não florescia, ainda que a vide não dava o seu fruto, ainda que a oliveira também não, ainda que as ovelhas malhadas não eram mais vistas, ainda que não houvesse gado, ainda que não houvesse mantimento, ele disse: não importa, eu agora vi a glória do Senhor. Mas como, Abacuque, você viu a glória no meio de uma miséria? Você mesmo disse que está tudo errado. Vocês estão pobres, vocês estão humilhados, desgraçados. Pois é. Mas nada disso pôde impedir que a glória de Deus continuasse. É porque meus olhos tinham que aprender, como o de Jó, não apenas ouvir falar dele, mas vê-lo e ouvir a tua voz. Então agora não importa mais.
Eu vou exultar, vou glorificar o nome dele, porque ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que ouve, porque eu vi a terra cheia da sua glória e os céus. Oh, Espírito Santo, ele diz agora, o Senhor é a minha força. Ele vai terminar. O Senhor é a minha força. E fará os meus pés como da serva das corvas. Que é o Salmo 41, Salmo 42. A minha alma suspira pelas águas como a corça. Vai fazer meus pés como os das corças, que corre para a água, para que o cheiro saia e o tigre, o leão, a raposa, os lobos não venham me devorar. Então ela pulava na água, e aí o cheiro, porque o servo tem um cheiro muito forte, e o nosso pecado cheira mal. Números 32, 23 diz lá, é a única passagem bíblica que diz assim, Números 32, 23, e o pecado acha o pecador. Assim como em 28, 3 de Deuteronômio, a bênção segue o fiel. 32, 23 de Números, o pecado vai atrás do pecador. Então, ele disse, eu quero ser como a corça, eu vou mergulhar. Aí, Tito 3,5, o Espírito Santo nos lava pela palavra e nos regenera pela palavra. Aí o Deus que vê e que ouve, ele abençoa. Aí ele diz, ele termina a dizer, ao mestre de canto, aos instrumentos de corda. Agora, após a sua humilhação, agora você tem o direito de cantar. Agora pode cantar. Você quer cantar? Você quer sorrir de fato, não apenas em momentos que coisas engraçadas são contadas. Você quer sorrir de fato, de dentro para fora. Você quer estar em paz com Deus, ainda que o mundo esteja contra você. Ainda que as coisas conspiram contra você. Você quer cantar? Faça como ele. Nada floresce, nada acontece, mas eu vou adorar, exultarei no Senhor da minha salvação. Senhor meu Deus e nosso Pai, eu te agradeço por essa mensagem. O Deus que ouve, o Deus que vê. Abra os olhos deste povo, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos, meu Deus, entender e não repetir o erro de Abacuque, mas se repetirmos, conseguirmos voltar um dia a esse texto e terminarmos como Abacuque, te exaltando, te glorificando, ainda que tudo tenha acabado diante dos nossos olhos. Os meus olhos podem deixar de ver, mas a minha alma continua viva para te adorar. Eu abençoo cada vida, cada pessoa que dobrou os seus joelhos neste momento, que não tem ouvido esta oração. Quantas pessoas devem pegar esta oração, ouve tomando banho, ouve sentado num vaso de qualquer forma, sentado no sofá fazendo conta, na cozinha, porque não consegue separar um tempo para o Senhor. É menino falando, é marido falando, é esposa falando, é gente buzinando, interfone tocando, e a oração lá tocando, lá no celular. E aí, às vezes derrama alguma lágrimazinha, parece que entenderam alguma coisa, mas o efeito é efímero. O efeito é pífio diante do que deveria ser. Porque é necessário que nós venhamos aprender a orar. Porque por muitos anos possamos estar orando errado como Abacuque. E assim como eu disse,
Aliás, a tua palavra, Jó 35:13, tu não ouve gritos vazios. Que nós tenhamos alguma coisa a nosso favor para que as nossas orações possam, a gente possa crer que as nossas orações serão atendidas. Porque senão estamos gritando sem merecimento. É alguém que grita atrás de uma cela depois de ter cometido um crime. É alguém que grita pressado pelas ferragens de um carro porque estava a 200 km/h ou estava embriagado. Não está chorando à toa, ele embriagou, ele correu, o outro matou, o outro comeu, a vida toda sem nenhum cuidado com o zelo da matéria que o Senhor deu, e hoje estão vivendo doenças e mais doenças. Por isso que o segmento que mais cresce no mundo é o farmacêutico. Farmácia em cada esquina. Ainda jovem, nunca tinha uma farmácia 24 horas. Na cidade onde eu morei foi a Drogaria Araújo, a única que tinha na rodoviária, em frente à rodoviária. Que depois dos anos 80 passou a funcionar de madrugada. Pessoas tinham que sair dos seus bairros longe para ir na Drogaria Araújo comprar um remédio. Hoje, a cada esquina, a cada bairro, seja bairro de periferia, seja bairro dos ricos, tem drogaria 24 horas. Vendendo até remédio para cachorro, para não precisar ter que esperar a veterinária abrir. Ajuda-nos, meu Deus, a entendermos e vermos tudo o que está acontecendo. Não é por acaso. E esta campanha possa curar todos nós. Tu nos pregaste sobre Agar, sobre Ruth. Tu já nos deste exemplo de Mefibosete. Nós temos aprendido muito com o Senhor esta semana. E nas que passou, e na outra que passou, e que passou, e que vai vir. Mas não adianta aprendermos, termos conhecimento e não termos praticidade do conhecimento que adquirimos. Ajude essas pessoas. Ajude, meu Deus, que haja conversão, haja arrependimento. Que todos tenham consciência que tu vês tudo e ouve tudo. Nada passa despercebido no tempo do nosso arrependimento, no tempo da nossa fidelidade. Tudo vai corroborar para nós sermos abençoados. O Senhor nos deu tanto exemplos de homens como Rockefeller, John Rockefeller, 730 e tantos bilhões de dólares, porque dava o melhor. Eu não vivi com ele, eu não sei quem foi ele, eu só sei a biografia. O dinheiro não foi tudo, senão ele teria levado com ele. Nos faça, Pai, ser pessoas que se arrependem, como o Quaker, que dos últimos anos da vida, com saúde, não quis tirar mais R$1 da empresa. O que leva um homem a fazer isso? É justamente saber que tu é o Deus que ouve, o Deus que vê. Eu abençoo a todos, Pai. Eu abençoo a todas as famílias aqui representadas. Este pacote de oração nas minhas mãos. Que os pais, ao invés de gritar tanto com os filhos e tentar mudar a vida deles, pais que estão vivendo aflições porque o filho está envolvido com jovens que não são legais, filhas envolvidas com coisa que não é legal, vivendo uma adolescência ou entrando na adolescência ou na juventude de uma forma, meu Deus, escabrosa. É melhor que os pais mudem os seus estilos de vida, porque os nossos filhos são reflexos do que somos. Porque o Senhor mandou em Provérbios 22:6 ensinar o nosso filho no caminho que a gente anda. Se é que nós andamos no caminho do Senhor, e os filhos não vão se desviar. E muitos pais não aceitam quando eu exorto ele dizendo: a culpa é sua. Não, a culpa não é minha, pastor. Eu tenho 5 filhos, 4 não é assim. Só esse é assim. É porque Deus ainda teve misericórdia da senhora e do senhor, que 4 ficou bom. E esse aí, Deus só deixou esse aí, ovelha negra, para mostrar à senhora e ao senhor que a senhora precisa mudar. Mas às vezes as pessoas ignorantes, meu Deus, julgam pelos 4 bons, que a culpa do erro dele é ele. Quando faltou do pai amor ou da mãe
porque nem todos os filhos são iguais, como nenhum dedo da mão são iguais. Às vezes um filho precisa de mais carinho, mais atenção, e o pai não deu, porque tinha muitos filhos, ou não era muito carinhoso, e um dos filhos não entendeu e se tornou rebelde. Ajuda os pais que estão me ouvindo agora a se converterem, para dizerem como Josué em 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ajuda, Pai. Ensina os pais, as mães, os pais, que o Senhor é o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus justo. Oh, Espírito Santo, sara a nossa juventude, sara a nossa adolescência, sara a nossa infância, os nossos infantos juvenis, os nossos pequeninos, as criancinhas que já crescem com o celular na mão. É a distração, não é o chocalho mais do berço, não é mais o bichinho de pelúcia, mas o bonequinho que apertava e fazia um barulhinho de buzina, não. Agora é o celular que a criancinha, é o tablet que a mãe dá para ver se a criança fica entretida e não sabe que a criança, de tanto ficar no celular, no tablet, ainda que possa não estar vendo coisas imorais, a criança perde o foco. Perde o foco. Eu já tenho exemplos disso, de pessoas que servem esse ministério, e não vou dizer o nome, Pai. Eu vou poupá-la, porque eu sei, Pai. O Senhor já escreveu isso. Quem sabe eu sou um daqueles que o meu amor vai se esfriar. Eu só posso pedir ao Senhor que me leve antes, porque eu não posso dizer que eu nunca vou esfriar. Eu não vou dizer isso, porque eu posso cair. E o cair é do homem, o levantar é do Senhor. Pai, levante essas mulheres, as solteiras, as viúvas, as divorciadas, os homens viúvos, divorciados, solteiros. Levante um novo povo para o Senhor, um povo que nunca esqueça que tu vês e que ouve. Abençoa, meu Deus, os empreendedores, as empreendedoras que me acompanham nesta oração. Ajude essas pessoas a serem fiéis ao Senhor em todas as áreas de suas vidas. Ajude todos a respeitarem os líderes, os profetas. As pessoas perderam, meu Pai, dentro da igreja, no mundo empresarial. Eu vivo isso às vezes, meu Pai. Tenho que conviver, meu Deus, com situações terríveis. Tenho que me desgastar. E o problema não é só do lado de fora, do lado de dentro. Ajude, meu Pai, a começar por mim, que eu discirna quem é verdadeiramente homem e mulher do Senhor, para que eu possa respeitar os seus chamados, respeitar a unção que está sobre eles e elas. Levante um povo temente, levante um povo que possa dizer, Senhor, eu vou parar aqui para te ouvir. Que cada um escolha no seu coração aonde só o Senhor vai falar. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Porque eu sei que todos nós precisávamos ouvir essa oração. Obrigado por Abacuque ter se arrependido e ainda ter tempo de cantar e de pedir que todos os instrumentistas preparassem os instrumentos para começar o grande louvor ao Senhor, que não estava dando alimento, mantimento, que sumiu com tudo, acabou com tudo, mas não acabou. Com a oportunidade de dar a todos, como Abacuque, a visão de ver a glória nos céus e na terra, cheia. O mundo está em crise. A pandemia está sobre o mundo. Mas eu sei que a glória do Senhor está sobre toda a terra e sobre os céus. Eu não posso tocá-la, mas eu posso ser tocado por ela. Toque todos nós.